Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti por mais uma vez termos dito a Ti, Te agradecemos por ter nos trazido esta noite à Tua casa, para aqui Te louvar, cantar, ler Tua palavra, e agora vai chegar o momento da ministração. Abre nosso entendimento, a nossa compreensão, tira toda a resistência que possa haver em nós com respeito à Tua palavra. Senhor, tira as dificuldades de guardá-la no nosso coração, e assim, Senhor, que nossos ouvidos estejam ouvindo atentamente a Tua palavra nesta noite. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, dá ao Teu servo o entendimento. Sabemos que, Senhor, que ele tem se preparado para ministrar nesta noite, mas que o Teu Espírito possa colocar as palavras na sua boca, nos seus lábios, para que possa ministrar ao Teu povo, Pai, de maneira firme, de maneira clara, de maneira compreensível. Pai bendito, e assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus, mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido para estarmos reunidos na sua casa, para ouvirmos a sua palavra, nos alimentar. Todos nós nos alimentamos hoje, comemos alguma coisa, almoçamos, merendamos, alguns até jantaram, outros vão jantar daqui a pouco, outros não jantam, mas comem uma torrada, um chá, alguma coisa, porque o nosso corpo físico precisa da alimentação todos os dias, não é assim? Para a gente se manter de pé, estar firme. Assim também é a vida espiritual, precisamos da palavra de Deus. Eu fico pensando, aqui, a palavra que eu trouxe aos irmãos é voltada para um chamado, porque Deus faz chamados específicos para cada um de nós. Em todos os tempos, o Senhor escolheu pessoas e deu uma missão para essas pessoas realizarem, e esse chamado também pode ser um chamado que a pessoa não fazer caso desse chamado, ou não se importar com o chamado que o Senhor fez. Deus não nos chama porque temos alguma coisa de boa para entregar a Ele. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos transforma para realizar algo através da nossa vida. Pensando nisso, eu fico pensando, quando Jesus, depois de ressuscitado, encontrou Pedro, imagina o Senhor chegando assim com Pedro e diz: e aí, Pedro, tudo bem? E ele: tudo bem, Senhor. Aquela cara assim, meia, sabendo o que ele havia feito, né? Como é que você está, Pedro? Estou bem. Vamos fazer uma missão nós dois? E ele pensa assim: mas o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que essa ideia que eu transmiti às pessoas, de que eu era seguro, firme, forte, destemido, mas o Senhor já descobriu aí que eu não sou tudo isso. Neguei o Senhor, disse que ia até a morte, não fui, e aí eu estou assim nessa situação. O Senhor: olha, vamos fazer um negócio, vamos trabalhar junto. Mas como assim? Eu sou traidor, eu te traí, eu disse que não lhe conhecia. Veja que o Senhor está chamando alguém que errou, e ele, talvez sem entender, Jesus diz para ele assim: vamos fazer o seguinte, cuida das minhas ovelhas. Se fosse um de nós, talvez disséssemos assim: não vou dar nada para te cuidar, você me negou, você não foi firme. Às vezes nós fazemos assim, colocamos uma prateleira e ficamos dizendo assim: esse serve, esse não serve, esse é bom, esse é ruim, esse sabe, esse não sabe, esse pode, esse não pode, esse aqui eu devo confiar, esse aqui não. Verdade é que somos todos nós seres humanos, e o Senhor bem sabe disso. É tanto que Ele pegou a bolsa do dinheiro na época da igreja dele lá e deu para o tesoureiro, era um ladrão, porque Ele sabia que aquele ladrão podia ser transformado. E aí, visando isso aqui, eu penso, é por isso
que alguém perguntou assim para Jesus, disse: bom mestre. Aí ele disse: por que você me chama bom? Só tem um bom, que é Deus. Imagina, ele é Jesus. Mas ele disse que não tinha um bom, só Deus. Por que Jesus falou isso? Sabe por que Jesus falou isso? Porque ninguém é ruim ou bom até terminar o que tem que fazer. Às vezes, nós vamos ver muitas pessoas boas terminarem ruim, mas nós vamos também ver muitas pessoas ruins terminarem de forma excelente. É por isso que Jesus disse: bom só Deus. Ele estava dizendo assim: eu ainda não terminei a minha missão. O diabo não diz assim: Senhor, eu te dou tudo isso aqui se o Senhor prostrado me adorar. Olha a visão do Satanás, imaginar Jesus adorando a ele. Mas ele pensou assim, ele pensou que ele ia vencer Jesus, ele pensou que ele ia ganhar. E o Senhor Jesus disse: olha, eu estou aqui, eu vim fazer uma missão, e eu vou dizer uma coisa: só é bom quem termina a missão. Ele ainda não havia terminado, assim como nós também ainda não terminamos a nossa missão. Nós precisamos, Verlan, ir até o final, igual como seu pai foi. Aí pode dizer que foi bom, porque terminou. Deus fazia as coisas quando ele estava criando, e no começo do dia ele não dizia que era bom, ele só dizia que era bom quando o dia terminava. Nós não podemos dizer quem é bom e quem é ruim até vermos o final da história. Por isso nós precisamos lutar para permanecer firme até o fim. Meus irmãos, existia um homem que fizemos a leitura aqui em 1º livro de Samuel, no capítulo 2, do versículo 27 até o 30 nós lemos, mas essa história ela começa no capítulo 1 todo, o 2º todo, o 3º todo, e vai até o 4º capítulo de 1 Samuel. Tudo falando a história da vida desse homem, que teve um chamado. O nome dele é Eli. Esse homem, ele foi um pai que não soube educar, e também foi alguém relaxado no seu chamado. Ele foi relaxado naquela missão que ele foi entregue por Deus. Para ser escolhido como um sacerdote, precisava passar por alguns testes. A pessoa não tinha como ser um sacerdote. Eu quero me candidatar a ser sacerdote. Não, ele precisava passar por alguns testes. E o primeiro deles, essa pessoa tinha que ser israelita. Ela tinha que ser da família de Arão. Essa pessoa, ela não podia ser feio assim, a natureza não ter ajudado, tivesse alguma coisa que não fosse bem ajustada. A palavra mesmo coloca alguns defeitos que a pessoa não poderia ter para ser sacerdote. No final de toda análise que era feito, esse Eli, ele foi passando por todos os testes, foi passando. O final, o último teste, essa pessoa ela precisava ir para a frente do templo, com todos os anciãos, ficavam lá de frente para ele, e ele tirava a roupa, ficava despido na frente dos anciãos, para os anciãos olharem e ver se ele tinha alguma coisa que não fosse, que fosse algum defeito físico em todo o seu corpo. Precisava ser uma pessoa alinhada. E ele passou por todos esses testes. Agora sim, o Eli, com 48 anos de idade, estava pronto, foi escolhido para ser o sacerdote em Israel. Ele foi escolhido e todos os critérios que precisava, ele ali estava dentro desses critérios. Agora, o Eli,
podia assumir o cargo. Ele tinha condições para oferecer sacrifício, oferta, para aconselhar o povo. E por 40 anos, ele exerceu essa função de sacerdote e juiz em Israel. Interessante que esse homem, ele passa 40 anos exercendo essa função. Muitas coisas aconteceram. Mas quando falamos em Eli, o que a gente pensa? O que vem logo na nossa cabeça? Alguém que terminou de forma trágica, alguém que não cuidou da casa, alguém que não ensinou os filhos. Ele fez muitas coisas boas. Ele, infelizmente, não foi fiel à missão, pastor Jacó. Ele está sendo lembrado por essa grande falha, por esse final tão trágico que ele teve, porque ele não conseguiu ser fiel na missão que tinha sido entregue nas mãos dele pelo próprio Deus. O tempo vai passando. Na medida que o tempo vai passando, nós precisamos nos renovar em Deus. Nós precisamos todos os dias buscar forças no Senhor para nós continuarmos. Eli, lá no final, depois de 40 anos, ele já estava cansado, perdido, atrapalhado, sem força, sem visão. Certo é que esse homem, ele já havia demonstrado falta de discernimento. Apesar dele estar ali naquela função, mas ele já havia demonstrado uma falta de discernimento. No momento que ele, olhando para Ana ali dentro do templo, ele confundiu e ele pensou que ela estava embriagada, sendo que ela estava se humilhando na presença de Deus. Então esse homem, ele já tinha demonstrado essa falta de visão, que com o tempo a visão de Deus se torna cada vez menos frequente. A Bíblia diz que nesse período, as visões de Deus, as revelações de Deus, o agir de Deus, o manifestar de Deus entre o povo, em Siló, no templo, no lugar aonde era para Deus se manifestar, o Senhor não se manifestava mais. Era ali um retrato da falta de visão daquele sacerdote. Aquele homem estava completamente agora se tornando um cego. Ele não enxergava mais. Eli acabou também fazendo vista grossa ao pecado dos seus filhos. Ele estava tão sem visão, ele não tinha mais discernimento. O tempo foi passando e ele começou a perder a visão, que ele já fazia vista grossa para o pecado dos filhos dele. Ele não enxergava mais os erros que os seus filhos cometiam. Ele não tinha mais a visão de nada. Ele não conseguia mais enxergar. Eli até chegou a chamar a atenção deles, mas eles não lhe deram ouvidos, porque eles eram filhos rebeldes. Eli tentou ainda orientá-los, falar alguma coisa, mas era aquele pai que não tem força, que não tem pulso, que não tem autoridade. Falava por falar, cobrava por cobrar, só para descarrego de consciência, para não dizer que não estava fazendo nada. Porém, os seus filhos não mais lhe ouviam. Eli não foi suficientemente enérgico e acabou permitindo que os seus filhos seguissem sem mudança de atitude no ministério sacerdotal. Ele foi deixando, porque os seus filhos
iam lhe substituir. Era aquelas pessoas que iam seguir no trabalho que Eli fazia. Ele não teve forças e deixou as coisas irem acontecendo, mesmo sabendo que as atitudes dos seus filhos não condizia com a necessidade que precisava alguém ter para exercer aquele cargo. Mas ele não tinha mais forças para os seus filhos. Os sacerdotes incorreram na condenação de Deus quando perderam o temor do Senhor. Os filhos de Eli, eles perderam completamente o temor de Deus. Aqueles dois jovens, eles não tinham mais temor. Eles perderam completamente, tornando-se mercenários, entregando-se à luxúria. E Eli amava mais os seus filhos e os seus status do que o próprio Deus. Meus irmãos, não importa quantos filhos tenhamos, que posição nós galgamos, alcançamos, aonde nós estamos, o que nós precisamos fazer. Não podemos esquecer nunca que a prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. Nós não podemos ter nada. Pastor, e a minha mulher? E o meu filho? E o meu pai? E a minha mãe? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Nós temos que amar nossa família, amar nossos amigos, nossos irmãos, nossa igreja, nossa vida, temos que amar as pessoas, mas em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. O próprio Deus disse para Eli que ele tinha amado mais os filhos dele do que o próprio Deus. E esses filhos, eles estavam passando por essa situação e estavam em pecado. Os pecados desses sacerdotes levaram o povo também a se afastar de Deus. Quando o sacerdote, quando o cabeça, o líder, ele entra por esse caminho do pecado, não é só ele que entra, o povo também entra. Imagina um pai que é crente, os filhos todos crentes, e esse pai resolve abandonar a missão, o chamado, e se afastar de Deus, se afastar da presença de Deus. Você acha que na maioria das vezes, toda a família não vai junto? Exceção alguns que ficam ali, os remanescentes. Mas no geral, todos vão. Imaginem um líder, um pastor, alguém que faz um trabalho que as pessoas respeitam, e de repente essa pessoa abandona tudo e se entrega ao pecado. Será que é só ele que vai entrar por esse caminho? Não. Muitas pessoas vêm junto. Eu me lembro de uma história, quando eu estava fazendo esse estudo, Eberlan, estava estudando, eu me lembrei dessa situação. Um dia, eu estava lá na frente da nossa igreja, ali no São José. Eu sempre cheguei cedo, assim, no culto, é um hábito meu. O porteiro chega, eu sempre sou o segundo que chego lá. Eu gosto de ficar assim, porque às vezes chega alguma pessoa e quer conversar alguma coisa, estou por ali. Moro perto da igreja também, tem esse lado positivo, né? E o lado negativo é que toda hora tem alguém lá também, mas é bom também fazer o quê? Mas chegamos ali na igreja e vinha um senhor andando assim, um senhor bem parecido assim, um homem alto, grande assim, mais baixo que o Jean um pouquinho, bem arrumado, mas dava para ver que ele vinha meio, como dizia o papai, meio trolhado.
e ele vinha assim meio embriagado, mas não estava tão embriagado. Ele vinha andando, eu percebi que ele estava olhando para mim. Ele veio assim no meu rumo, aí disse assim: o senhor que é pastor daqui? Aí eu disse: sou. Ele disse assim: rapaz, eu estou meio bêbado, mas tu tinha 2 minutinhos para conversar comigo? Eu vi que era um homem sensato, assim, equilibrado. E eu disse: tenho sim, diga aí. Não, mas eu queria só contigo, vamos lá dentro. Aí estava o Denis, assim, que é o porteiro. Eu fui lá na secretaria, no gabinete lá, e conversei, disse: diga, meu irmão. Ele diz assim: meu amigo, eu fui pastor há muitos anos. Está vendo que eu me visto ainda como pastor? Eu estou um tempo aí afastado. Coisa que eu nunca fiz, eu estou fazendo. Eu ando bebendo pela rua, eu vou chegar em casa bêbado. Eu tenho uma família. E o diabo está enlouquecendo a minha cabeça, ele disse. Eu disse: mas o senhor não sabe, o senhor é pastor, o senhor sabe que a hora que o senhor se arrepender, peça perdão e volte para os caminhos do Senhor. Ele disse: não é assim não, rapaz. Ele botou, disse: não é eu não. Eu sei que né, a hora que eu vou, e Deus me perdoa para eu ali, mas é que eu vou prestar contas diante de Deus. As pessoas da igreja que eu dirigia, não tem 10% lá, todos se desviaram. E como é que eu vou chegar diante de Deus? E como que eu vou falar para Ele? Eu não tenho mais como ajuntar essas pessoas. Eu não tenho mais como trazê-las para Deus. O que é que eu percebi ali, irmãos? O diabo estava perturbando ele. Ele estava perturbado. Só que a gente sabe que Deus perdoa. Mas olhando para essa história, eu vi aqui que o povo todo se afastaram de Deus por conta dos pecados de Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Esses jovens, eles cometiam todo tipo de pecado, e as pessoas foram se afastando de Deus. Deus retirou a sua bênção do meio do povo, e o povo foi derrotado em uma batalha contra os filisteus. Foram logo 4.000 mortos ali, e eles ficaram apavorados, porque eles não eram acostumados a perderem. Só que o Senhor estava entregando eles nas mãos dos seus inimigos, porque o sacerdote havia pecado, estava em pecado e não se arrependia, e continuava aquela vida, e as pessoas estavam todas se afastando de Deus. Não se engane, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. É pesado. Eu gosto muito, eu repito isso várias vezes: Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, que você e eu, nós só plantamos o que queremos. Imagina se Deus obrigasse você a plantar o que não presta, para colher o que não presta. Mas Ele não faz isso, nós só plantamos o que nós queremos. Também Ele é tão justo, que tudo que nós plantamos, nós seremos obrigados a colher. Aqui, meus irmãos, esses homens, eles não entenderam, eles estavam zombando de Deus. Quando eles viram que estavam perdendo a batalha, eles correram para buscar a arca da aliança, porque eles achavam que a arca da aliança os salvaria. Eles não tinham mais compromisso com Deus, eles não tinham mais comunhão com o Senhor, e eles estavam perdendo a batalha, confiados na possessão da arca.
Era isso que o povo, olha, nós estamos perdendo, a gente não tem mais comunhão com Deus não, nós não temos mais vida com Deus, nós não nos santificamos mais, a gente não tem mais compromisso com Ele, mas nós temos uma coisa, nós temos um amuleto, nós temos a arca, nós temos ela está lá, o nosso sacerdote lá é daquele preço, mas a arca está lá com ele, manda chamá-lo, traz a arca, traz ele, porque os nossos inimigos estão vencendo. E foram, trouxeram a arca, e o povo jubilou, fizeram festa, muito barulho, mas Deus não atendeu. Eles estavam confiando que a arca chegando, a coisa estava resolvida. Grito, pulo, corre para o lado, corre para o outro, porém não tinham mais comunhão com o Senhor. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. Eles não tinham mais compromisso, eles não tinham mais consideração pela sua função, pelo seu chamado, eles não queriam mais saber disso. É muito triste quando uma pessoa entra por esse caminho, é muito triste quando uma família, aos poucos, vai se desintegrando. Uma vida espiritual, uma família inteira, é muito triste quando essa família ela vai se desfazendo. Ainda mais quando essa família é uma família de crentes, é uma família de servos de Deus, é uma família que são acostumados a servir ao Senhor, mas aos poucos eles vão se desfazendo. A família cristã, que aos poucos vão se desfazendo por vários motivos, desajustes na sexualidade, pornografia e traição, crises financeiras, brigas, desentendimentos, chegando até agressão verbais e físicas, frieza espiritual, insubordinação dos filhos, falta de afeto, falta de diálogo, a família está pedindo socorro. Quando isso está acontecendo, essa família, essa pessoa, ela está precisando de um socorro. Nós não podemos ir nos acabando, terminando tudo, deixando tudo aí do jeito que der. Precisamos fazer alguma coisa. Isso é triste. Famílias que eram fervorosas, famílias que tinham temor de Deus, famílias que se amavam, se respeitavam, famílias que eram unidas, e por vários motivos essas famílias vão sendo minadas. Assim estava a família de Eli. Agora essa família estava toda se acabando, ainda que era uma família sacerdotal, era uma família de alguém que era para estar ali à frente, sendo representante de Deus diante do povo. Mas as coisas elas vão acontecendo. Um dos gritos de socorro mais comum da família é em relação aos pais, aos filhos, quando essa relação está abalada, quando os pais não têm mais autoridades para com os filhos. Você já viu ou já presenciou, de repente até, alguns de nós podemos até já ter feito, aquele pai, aquela mãe que dá aquele grito, manda ajoelhar, manda sentar, mas ele mesmo sabe que aquele filho não teme, que aquele filho está ali, ele está sentado, mas dentro dele ele está em pé, né? Ele não virou as costas, ele não obedece mais. Só que as coisas, o tempo vai passando. Quando vai chegando a adolescência, ao caminho da juventude, de repente explode. Quando é pequeno, vai maquiando. É aquela família que sabe que aquele filho está indo por um caminho errado, não obedece, precisa de oração. Às vezes, irmãos, precisa ter exemplo, precisa
ter ali uma vida espiritual verdadeira, uma referência dentro de casa, alguém que realmente tema a Deus, porque isso são obras do diabo. O inimigo, ele entra nas famílias, ele entra dentro das casas, e nós, os pais, os sacerdotes, os líderes, nós não estamos brincando. O diabo não está brincando de matar, não, ele mata mesmo. Ele não está brincando de roubar, não, ele rouba mesmo. Ele não está brincando de destruir, não, ele destrói mesmo. Nós precisamos estar sempre na torre de vigília, não fazendo de contas. Nós precisamos encarar as coisas com a verdade. Quando vai chegando a adolescência, fica pior, explode tudo uma vez, aí não adianta mais. Manda calar a boca e não cala, bate, coloca de castigo, não adianta. A fase da pré-adolescência e da adolescência são um pesadelo para muitos pais. Eu tenho 2, e não é fácil, né? Essa fase aí é difícil, mas nós, como servos de Deus, sacerdotes da nossa casa, nós precisamos confiar cada dia no Senhor, que nós não somos crentes para fazer de contas, não. Nós somos mais que vencedores, porque existe uma promessa de Deus para nós, e nós não devemos aceitar que a nossa família vai se desfazendo, não. Deus é maior. Muitos pais, precisamente, eles não conseguem mais maquiar os problemas dos filhos. Não foram sendo resolvidos do berçário ao final da infância. O que fazer quando a família não tem mais controle? Né? Era isso que estava acontecendo na família de Eli. O problema era tão sério que em Israel já não se ouvia mais a voz de Deus. O problema na família do sacerdote Eli, o problema no meio dos filhos dele, o comportamento deles estava tão sério, estava tão fora do plano e do projeto de Deus, que o Senhor não mais falava no meio do povo. Ninguém se ouvia mais a voz de Deus lá em Israel. Estava silêncio, o Senhor não se manifestava mais, não falava mais. A impiedade social sempre afeta drasticamente a família, pois a sequestra das Escrituras. Essa impiedade do povo tirava o povo das Escrituras, dos mandamentos de Deus. Então estava toda a nação nessa situação. Porque aqueles 2 sacerdotes, eles já estavam assumindo o lugar. Eli já ficava sentado. Se você vê, a palavra vai sempre falar que ele ou estava deitado ou estava sentado. E os filhos dele estavam lá, oferecendo oferta, tirando com o garfo, puxando o que não era para tirar para eles, tendo relações com as mulheres no templo, e fazia aquela coisa fora do plano, do propósito. E Deus se calou. Meus irmãos, aonde não há o temor, a obediência, o compromisso a Deus, o Senhor se cala. Deus não fala, Deus não se manifesta, e fica tudo ali. Era assim que estava o povo. Eli estava nessa situação. Alguém sabe o nome da mãe desses 2 jovens, Ofni e Finéias, os filhos de Eli? Vocês sabem o nome da mãe deles? Interessante que dos 4 capítulos da Bíblia que fala essa história, não faz menção dessa mulher, dessa mãe desses jovens. Das duas, uma, ou ela havia morrido, ou ela era tão sem graça que não valia a pena nem na Bíblia mencionar o nome dela. Certo é
que esse homem estava ali cuidando só ele daqueles 2 filhos, porque não aparece a mãe. E aí há um problema que não generalizado. Muitos filhos que foram criados só com o pai é uma bênção, foi criado só com a mãe é uma bênção, mas no geral a presença dos 2 ajuda e muito. No caso de Eli, estava só ele aí, a mãe não aparece, teria morrido ou teria sido ela tão insignificante na vida da família que não mereceu ser mencionada. Não sabemos, fato é que eles viviam só. O pai Eli era um homem de posição importante, ele era sacerdote. Esse homem era muito ocupado, ele tinha uma posição de muito compromisso, e os filhos dele estavam lá. A cena que nós temos é que Eli já era um homem idoso e com saúde bastante comprometida. Aos 98 anos, Eli sofria de cegueira e obesidade. A cegueira provavelmente era por causa de diabetes, fruto da obesidade. E esse homem vivia nessa situação, sentado ou deitado em algum lugar. Dado curioso e no mínimo intrigante, é que na maior parte do tempo, o sacerdote e juiz Eli, ou está sentado ou deitado. Mostra que esse homem não tinha tanta disposição. Era alguém que estava ali, meio que numa situação difícil mesmo. Eli sempre está sentado. O relato bíblico parece fazer questão de destacar a sua apatia, sua preguiça, a sua inércia espiritual. A vida dele parecia ser comer, sentar e dormir. Essa era a vida de Eli. Estava ali, naquela situação, bem obeso, sentado. De repente, meus irmãos, acontece algo. As pessoas vinham falar com ele. Ele não soube ou não quis ver. A reação de Eli diante do relato, quando ele recebia sobre os seus filhos. Eli parecia estar mais preocupado com a religiosidade do que com seus filhos. Você percebe que quando trouxeram a arca, mataram os 2 filhos dele, tomaram a arca, mataram 30.000 soldados, e veio um jovem correndo para avisar Eli da trágica situação de Israel. A Bíblia diz que Eli estava sentado, olhando, porque o seu coração estava angustiado. Ele sabia que alguma coisa ruim estava acontecendo. Ele estava ouvindo o alvoroço na cidade, mas ele não podia mais fazer nada. Alguém chega e diz para ele que os 2 filhos dele tinham morrido. E você não vê uma reação dele. Mas quando diz que a arca tinha sido levada, aí ele tomou um susto maior, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Parece que esse homem, ele estava mais preocupado com aquela aparência de espiritualidade, de que mesmo com a família. Não dá para se enganar. Eu tenho família, todos nós temos famílias. Se nós não ajustarmos as nossas famílias, se nós não conversarmos, não tivermos ajustes, não dá para o Senhor se manifestar poderosamente e dizer que está tudo bem na nossa vida. Nós precisamos lutar e o Senhor vai dar vitória, sim. Nós não podemos achar como Eli achava aqui. Ele parecia estar mais preocupado com a religiosidade que ele nutria
pela presença da arca. Eli nunca se preocupou em ver os filhos. Parece que ele sempre se escondeu atrás do seu status religioso ou da sua cegueira profissional. Ele não aparece. Você lembra que Eucana e Ana ia lá no templo ver Samuel? Eles levavam roupas para Samuel. Porque Samuel estava crescendo. Aí imagina que todo ano ia lá, a Ana levava com seu marido roupas para Samuel, e os 2 filhos de Eli estavam ali como irmãos de Samuel, foram criados ali, estavam juntos. Mas não relata que Eli ia lá com os filhos dele. Ele sabia alguma coisa pela boca dos outros. As pessoas diziam: Eli, então aí os teus filhos estão aprontando. E ele dizia: meus filhos mesmo não, eu sou o sacerdote, eles são os filhos do sacerdote, eles são os sacerdotes. Ele não tomava uma atitude, mas Eucana e Ana ia lá e cuidava de Samuel, levava uma roupa nova, porque era feio, né? Um jovem crescendo, lá no interior, quem tinha... Era assim, era difícil, muitas coisas. Eu me lembro que eu morava lá no interior, lá, vivia mais lá. Meu pai tinha barco de pesca, e a gente ficava mais lá na casa da vovó. E as crianças lá, elas iam, assim, para algum aniversário, negócio, e a gente via eles com as calças bem assim, bem curtinhas assim, parecia. Aí a gente ficava colocando apelido e tal, porque aquelas calças compridas eram já antigas, eles já haviam crescidos, e a calça ficava curta. Eu me lembro bem disso. Eu imagino que Ana levava uma roupa: olha, tu está aqui crescendo, não pode ficar com essa calça aí desse jeito, tem que ter uma roupa, pega a marreca, né? Então, a mãe estava ali cuidando. Ele não ia lá, não cuidava dos filhos dele, estava mais preocupado com o status, com a presença. Parece que ele sempre se escondeu atrás disso. Já viu algum pai assim, com essa semelhança, que também não está preocupado com a situação do filho? Ele não soube ou não quis agir? Alguém falava: Eli temia mais os homens do que a Deus. Ele não se preocupava assim, como meus filhos estão diante de Deus. Ele só falava alguma coisa quando as pessoas chegavam, quando as pessoas reclamavam, quando as pessoas iam lá: Eli, faz alguma coisa, esses meninos estão demais. Aí ele chamava: ei, como é que está esse negócio aí? Mas também nada mais que isso. Outra falha também, de Eli, outra falha, Eli foi não ter sabido ouvir, ele não soube ouvir as advertências de Deus pela boca de um profeta. Os filhos faziam o que queriam, mas Eli não via. O povo falava e Eli não agia. Até Deus exortou, mas Eli não ouviu. Ele preferiu entregar os pontos. Quando Deus fala com Samuel que vai destruir a família dele, que vai vir o castigo, que a mão de Deus vai pesar, Samuel, ele quis se esconder, não quis falar, mas Eli disse: olha, vem aqui, fale tudo o que o Senhor te falou, não me esconda nada, porque se você esconder, vai acontecer coisa pior com você. E ele contou tudo, não escondeu nada. E ele disse assim, olha o que ele disse: que o Senhor faça o que lhe parecer ser melhor. Eu não vou fazer nada. Parece que é algo espiritual, é algo bom, que o Senhor faça o que Ele quiser fazer. Ele não agiu. Senhor, perdoa, nós vamos mudar, tenha misericórdia, eu vou conversar com eles, nos dê mais uma oportunidade, nós vamos lutar. Meus irmãos,
Nós precisamos lutar. Não, às vezes nós chegamos em situações difíceis, mas nós não podemos entregar os pontos igual Eli entregou, não. Nós precisamos lutar. Ele disse: eu não vou fazer nada, vou ficar quieto. Nós precisamos lutar para não falhar como pais e mães. Precisamos saber ver, saber ouvir, saber agir com relação aos nossos filhos quando necessário. Vamos ter que saber ouvir. Às vezes nós não queremos ouvir. As pessoas vão falar e nós vamos ouvir e não vamos fazer nada. É assim? Não. Nós temos que ouvir e nós temos que agir, porque é a bênção de Deus para abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa. Nós não podemos entregar os pontos ou não querer ouvir. Quando necessário, nós precisamos pedir ajuda, mas não vamos entregar os pontos. Não vamos desanimar nem desistir. Se ele não queria ou não conseguia mais corrigir os filhos, que ele, no mínimo, os afastassem do sacerdócio. Se ele não queria ouvir, ou não tinha mais condições de fazer nada, que ele pelo menos afastasse da posição que eles estavam. Porque eles estavam ali numa posição que não era para uma pessoa estar naquela situação. Pai e filhos se engordavam com o mesmo pecado, honrando mais os seus prazeres, luxos e conforto do que a glória de Deus. Parece que ele se beneficiava daquilo de alguma forma, pois ele não podia mais estar lá, mas os seus filhos estavam, e ele se beneficiava daquela situação. Por isso ele achava melhor não fazer nada, e o Senhor o povo foram se afastando de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê graça, para que o nosso chamado, nós possamos valorizar, e irmos até o final. Se tivermos que voltar atrás, recuar, pedir ajuda, pedir forças de Deus, nos humilhar, e não entregar os pontos. É assim, então que seja. Já vi pessoas dizer assim: rapaz, desse jeito tu vai para o inferno, fazer o quê? Se for, foi. Mas nós não devemos pensar assim. Temos que lutar. Quem está perdido hoje, se tivesse oportunidade, ele voltaria aqui, e seria tudo diferente. Lutaria com todas as suas forças para resgatar a sua vida, a sua família, para a presença de Deus, porque isso é que de fato importa na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos ajude e que a palavra dele fique gravada em nosso coração. Oremos. Pai, nós queremos lhe agradecer por esse momento, aqui na sua presença, por cada servo teu, que está aqui ouvindo a sua voz, a sua palavra. Queremos guardá-la em nossos corações, pedimos que o Senhor nos ajude, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso ministério, o nosso trabalho, a obra das nossas mãos, que a unção do Teu Espírito esteja nos iluminando, nos conduzindo, nos dirigindo, porque de nós mesmos, a sabedoria humana, a força humana não consegue avançar, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos ilumina. Abençoe, ó Deus, a cada um dos Teus filhos aqui, cada obreiro, cada servo do Senhor, cada líder, cada pastor, cada dirigente de congregação. Dá graça para que possamos viver, ó Deus, em temor, em obediência à sua palavra, para irmos avante e cumprir o nosso papel, o nosso chamado, que fomos chamados pelo Senhor. Nos abençoa, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.